quase R$ 1 bilhão. Esse foi o valor gasto pelo comércio do Rio de Janeiro com segurança no primeiro semestre de 2018, 20% a mais do que em 2017, um indício de que a violência no Rio não dá trégua. Os reflexos disso para o varejo são o tema do programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, a gente está começando mais um Ed Farmácia e a pauta de hoje é insegurança no Rio. Mas antes, não se esqueça, eu sempre gosto de dar aquele recado, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para receber todas as notificações dos novos programas. E para falar sobre o problema da insegurança no Rio de Janeiro, a gente convidou o Aldo Gonçalves, que é presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, e do Sind Lojas Rio. Aldo, muito obrigada pela sua presença. Sou eu que agradeço, para mim também é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Pena que o assunto não é muito bom. A gente vai falar hoje sobre insegurança no Rio. O Centro de Estudos do CDL Rio fez uma pesquisa recente e descobriu que no primeiro semestre de 2017, o comércio varejista gastou 900 milhões com segurança, um número altíssimo, inclusive 20% a mais que em 2017. Então a minha primeira pergunta é sobre esse gasto elevadíssimo, né? Em que o varejo gastou 900, com que o varejo gastou 900 milhões de reais, Aldo? Bom, em números redondos, o gastou mais e consumiu mais recursos foi exatamente a contratação de segurança particular, segurança privada, vigilante, que foi da ordem de 610 milhões. Em segundo lugar, o item que também gastou muito foi a compra de instalação de equipamentos eletrônicos, como câmera, alarme, que foi 250 milhões. E por último também, cerca de 60 milhões, se não me engano, com gradeamento, com reforço de porta, com a parte mais pesada, digamos assim, de reforço mesmo, que ficou um total de cerca de 900 milhões. O que a gente lamenta é que são recursos que não é um investimento, que poderiam ter sido usados, empregados em outras atividades. Por exemplo, abrir uma nova loja, uma filial, o que gera mais emprego, gera mais impostos também, treinamento de pessoal, modernização da própria empresa, do próprio comércio. Quer dizer, tudo isso seria um investimento que teria um retorno econômico, um retorno social. Já essa soma, que é bastante vultosa, digamos assim, quase R$ 1 bilhão, não tem retorno. É um dinheiro que não é um investimento, é um gasto. Agora, é uma tragédia para o Rio de Janeiro, a gente pode falar dessa forma. Em agosto, o Rio registrou mais de 700 tiroteios na cidade. Então, como que toda essa violência vem impactando a rotina das lojas, por exemplo? Impacta a economia como um todo, né? E principalmente do comércio de rua, comércio de shopping, porque amedronta a população. Toda vez que há um tiroteio, uma ameaça de um arrastão, um acontecimento desse, as pessoas não vão para as ruas, as pessoas evitam ir para a rua. Principalmente mulheres. Hoje em dia, quem compra no comércio é a mulher. A mulher compra para ela, compra para os filhos, compra para casa, compra para o marido, e a mulher, infelizmente, é um alvo mais fácil da violência, então ela fica com receio. A maior parte das compras do comércio, a grande maioria das compras do comércio varejista compra por impulso. E se a pessoa está com vontade de comprar um vestido hoje, não vai, aí acontece um tiroteio qualquer desse, não vai comprar hoje, no dia seguinte já não tem mais a mesma vontade, você perde a vontade. Então você não recupera aquela venda. Só no caso de uma primeiríssima necessidade que as pessoas vão comprar no dia seguinte. Então, a questão da violência é um dos grandes problemas atualmente no Rio de Janeiro. Uma das causas do fechamento das lojas. Agora, essa pesquisa mostrou algum número sobre quanto que o varejo vem perdendo com essa insegurança nas ruas? É muito difícil a gente dimensionar isso quando a gente vê. Mas os números do resultado têm sido sistematicamente negativos em 2017, em 2018, parcialmente devido... Eu tenho até um dado aqui que
os dados mostraram que as vendas caíram 5% em julho em comparação ao mesmo período de 2017. Foi o 7º mês negativo. Isso tem a ver com violência, crise? Como que o senhor analisa esse índice? Isso quer dizer, é difícil a gente dizer que foi qual o percentual devido à violência. Quer dizer, o país está vivendo uma crise, né? Crise econômica séria, e principalmente o Rio de Janeiro, né? E um dos fatores que está afetando muito o comércio justamente é a questão da falta de segurança. Não seja o único, né? Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, está vivendo um período muito difícil, né? O restante do Brasil já há uma tendência de melhora, mas o Rio de Janeiro é um ponto fora da curva. Nós temos vários problemas, temos funcionalismo público que não está recebendo com atraso. Nós temos isso impacta também, né? Nas vendas. Quem não tem dinheiro, quem não está recebendo, não pode comprar, não pode consumir. É o caso do desemprego, que é o maior do país também. Então, as pessoas que não têm trabalho, não têm emprego, não podem consumir. Teve a questão também da crise da Petrobras, que afetou muito mais o estado do Rio de Janeiro, porque uma série de empresas subsidiárias da Petrobras tiveram seus contratos rescindidos ou não estão recebendo. Isso afetou a economia do estado. Tem a questão da desordem urbana, que também é muito grave no Rio de Janeiro, que está junto com a violência. A desordem urbana junto com a desordem. A gente caminha pelo centro do Rio de Janeiro e tem essa sensação de que não existe regras, leis, que as pessoas fazem o que querem. A gente percebe que a informalidade vem crescendo muito, principalmente aqui no centro do Rio de Janeiro. Isso impacta bastante, não impacta? Impacta enormemente. O centro é mais visível, mas você anda mesmo em Copacabana, na Zona Sul, e principalmente na Zona Oeste, em Campo Grande, em Bangu, você não consegue entrar nas lojas, tal o acúmulo de camelôs. E com isso vem também o roubo de carga, roubo de mercadoria, né? Porque maior parte, não digo todos, mas a maior parte dessas mercadorias que são vendidas no comércio informal são roubadas ou contrabandeadas. E tem uma ligação, então, com o banditismo, com a violência, com tudo isso. Então, é uma desordem urbana. O furto de cargas, ele tem crescido? Ele estabilizou depois dessas algumas medidas, inclusive com essa intervenção federal, ou uma estabilidade, mas ainda continua, né? Inclusive, no segmento de vocês, de medicamentos, de farmácia, é uma ameaça constante. Sim. Agora, como que o varejista tem lidado com a informalidade, por exemplo? Ele tem buscado algum tipo de solução, alguma alternativa? O próprio CDL dá alguma dica, alguma orientação? Com a informalidade é difícil, nós tivemos várias reuniões, tratativas com a municipal, né, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e infelizmente foram infrutíferas, né? Tivemos reuniões em que não houve uma sensibilidade nem de bom acolhimento da parte da Prefeitura, que de certa maneira, não digo estimula, mas deixa muito solto isso. Então é algo que nos prejudica e nos preocupa muito o comércio. Inclusive algumas empresas estão saindo do Rio por causa disso, por causa da desordem urbana, por causa desse problema dos camelôs. A questão da insegurança, a gente vem observando nos últimos anos que muitas farmácias mudaram a rotina delas, né? Por exemplo, deixaram de funcionar 24 horas. A gente percebe que hoje muitas farmácias que ficavam de portas abertas até tarde não estão mais fazendo isso, né? E, claro, não só farmácia e drogaria, mas outros segmentos da economia também vêm sofrendo os efeitos dessa insegurança no Rio. A gente vai ter agora uma mudança de governo. O CDL Rio e Sindlojas fizeram propostas, apresentaram propostas para os candidatos ao governo do Rio de Janeiro? Nós já fizemos algumas propostas justamente nesse sentido, né? Porque a gente sabe que a questão da violência está ligada a vários problemas sociais, problemas da educação, né, principalmente, mas que mostram resultados a médio e longo prazo. E, de imediato, tem que ser um problema de polícia. Então, nós fizemos propostas no sentido de usar mais inteligência, de usar, inclusive, maior integração das polícias, que seria uma maneira de se conseguir isso. Mas precisa haver, digamos assim, uma vontade política para isso, uma política pública voltada nesse sentido. Algum candidato apresentou alguma política voltada para... Não tivemos resposta nenhuma, esperamos ter, mas é uma preocupação, digamos assim, de todo o empresariado brasileiro, e principalmente o comércio.
Haja visto que antigamente não tinha assaltos em shopping centers, hoje já tem assalto em shopping center, que era mais difícil, né? Quer dizer, a audácia dos assaltos dos bandidos está aumentando cada vez mais. Agora, os 900 milhões investidos, isso tem surtido algum resultado? Não, ameniza, diminui, mitiga, digamos assim, a questão, mas claro que não resolve completamente, quer dizer, porque o nível de violência no Rio, infelizmente, tem aumentado. Isso não vai impedir completamente, mas é claro que nós temos que nos defender, fazer alguma coisa. Como eu disse, isso é pena porque é um recurso que está sendo jogado fora, digamos assim, não é um investimento. Mas ameniza, só pode amenizar. Mas qual a perspectiva agora para médio e longo prazo em relação a essa questão da insegurança no Rio? Essa é pergunta de $1 milhão. É difícil de responder. O Brasil está vivendo um momento de incerteza muito grande, né? Não só no Estado, mas o Brasil como um todo, com o período eleitoral. Então, qualquer prognóstico, qualquer expectativa é difícil a gente ter. Nós, do comércio, tanto no setor farmacêutico como no comércio varejista, temos que ser otimistas. A gente não pode ser pessimista, que não é pior. Então, dentro do otimismo moderado, a gente acredita que talvez melhore lá para o final do ano ou próximo ano. Mas isso são expectativas. Expectativas, né? Não existem dados específicos sobre o varejo farmacêutico, né? A gente não tem conhecimento. Até nós gostaríamos de desenvolver isso em parceria com as Cofers. Já combinei com o presidente, nós vamos tentar nossa parceria. Eu acho que as entidades têm que trabalhar em conjunto. No caso, o Sindiloja do Rio de Janeiro, o CDL do Rio, as Cofers, a Associação Comercial, outras entidades, trabalhar em conjunto, que finalmente o interesse é de todos, o interesse da sociedade. Eu tenho o hábito de dizer que o que é bom para o comércio é bom para a sociedade. O que é bom para a sociedade é bom para o comércio. Ou seja, o que a sociedade quer? Quer segurança, quer educação, quer o nível de emprego, quer poder aquisitivo, quer mobilidade urbana. Tudo isso é bom para a sociedade e bom para o comércio. Então, nós temos de nos unirmos, né, nossas entidades, e ajudar o poder público a resolver esses problemas, a colaborar, digamos assim. O que nós pedimos é diálogo, de tal maneira que nós possamos contribuir, né? A gente sabe que onde os nossos associados têm problemas. Então, nós queremos elaborar projetos, apresentar isso ao governo e trabalhar em conjunto, tanto com o governo municipal como estadual e federal. Bom, a gente vai encerrar, mas antes, qual é o seu recado, a sua dica para quem está nos assistindo? Bom, é difícil, eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que lutar. Sabemos que o momento é difícil para todos, né? Qualquer um, inclusive questão do desemprego, mas não podemos perder a fé nem a esperança. E nós nos colocamos à disposição das Cofers e, mais uma vez, eu agradeço esse gentil convite de participar. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Nós também agradecemos. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Antes de sair, se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Eu repito isso sempre, é super importante, porque assim você acompanha todos os nossos programas. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Raindrops fall